Imagine o seguinte: você some, para de responder, tira a energia que sempre entregava de bandeja, ele percebe, finge que não liga, continua com aquela cara fechada, como se nada tivesse mudado. Mas dentro da mente dele, o caos começa. Você não faz ideia do que acontece na cabeça de um homem quando uma mulher que ele achava previsível de repente se torna um mistério. E é isso que vamos desvendar hoje. Porque eu preciso te dizer, ignorar um homem é muito mais poderoso do que você imagina. E não estou falando de joguinhos infantis, mas de um impacto psicológico profundo que desperta áreas primitivas da mente masculina ligadas à conquista, ao medo de perda e ao desejo de controle. Quando você entende o que realmente acontece dentro dele nesse momento, você deixa de ser a mulher que corre atrás, implora por migalhas e aceita frieza e passa a ser a mulher que ele persegue, que ele teme perder e que ocupa os pensamentos dele mesmo quando você não diz uma única palavra. Só que aqui está o custo de ignorar essa verdade. Se você não entende como funciona essa dinâmica, você pode cair no erro de achar que ignorar sempre funciona, ou pior, usar isso da forma errada, reforçando ainda mais o poder dele sobre você. Por isso, fique comigo até o fim, porque eu vou revelar passo a passo os processos ocultos que acontecem na mente masculina quando você se afasta. E mais adiante eu vou revelar o sinal que nenhum homem consegue esconder quando você mexeu de verdade com a cabeça dele. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você sentiu que estava entregando demais, sempre disponível, sempre pronta? E no final ele parecia cada vez mais distante? Quantas vezes você achou que quanto mais amor dava, mais frio ele ficava? Pois, esse é o erro invisível que muitas mulheres cometem. Elas acreditam que presença gera conexão. Só que na mente masculina é a ausência que cria valor. E é exatamente por isso que quando você ignora o jogo muda. Mas calma, eu não vou te deixar só com frases de impacto. Eu vou abrir a caixa preta da psicologia masculina e te mostrar o que acontece em 3 níveis diferentes. No nível instintivo, no nível emocional e no nível do ego. São camadas que se entrelaçam e explicam por que até o homem mais chucro, aquele que parece inabalável, começa a sentir a pressão quando você tira sua energia dele. E antes de continuar, me prova que você está realmente conectada com isso. Comenta aí, eu sou magnética. Porque quando você escreve isso, você já começa a assumir a identidade da mulher que não corre atrás, mas que é seguida. Então, segura. Porque logo nos próximos minutos eu vou te revelar o primeiro sinal que aparece na cabeça dele quando você o ignora. E eu te garanto, esse sinal é impossível de esconder. Agora, presta atenção. O primeiro choque que acontece é o choque do hábito. O homem está acostumado a uma rotina emocional com você. Talvez seja aquela mensagem de bom dia, aquele emoji na hora do almoço, ou até o simples fato de saber que se ele sumir, você vai procurar. Quando isso desaparece, ele sente um vazio imediato. É como um fumante que de repente não encontra o cigarro. Não é amor, ainda é falta. Mas a mente dele já começa a buscar explicações. Ele pensa: será que ela está ocupada? Será que perdeu o interesse? Será que tem outro? Esse turbilhão acontece mesmo que ele não demonstre. E aqui está a parte mais importante. Homens foram treinados a esconder vulnerabilidade. Ele pode estar em crise por dentro, mas por fora ele veste a máscara do tô tranquilo. Só que você precisa saber. Se ele está tentando te provar indiferença, é justamente porque já não é indiferente. E não se engane. Quanto mais chucro for esse homem, mais difícil será para ele admitir a fraqueza que a sua ausência provoca. É nesse ponto que muitos cometem o erro de confundir silêncio com desinteresse. Mas eu te digo, silêncio masculino é muitas vezes barulho interno. Ele se cala porque está tentando processar algo que não entende. E mais adiante eu vou te contar como identificar através de pequenas mudanças de comportamento quando esse barulho interno está acontecendo. É aí que você começa a enxergar a verdade por trás da máscara dele. Mas voltando, a segunda camada que se ativa é o ego. O ego masculino foi construído em cima da ideia de posse e controle. Quando você ignora, ele sente que perde as rédeas.
E não existe nada mais perturbador para um homem do que perceber que não é mais o centro do seu universo. Nesse momento, ele entra em conflito. Uma parte dele quer desprezar você para não perder o controle, mas outra parte começa a se sentir atraída justamente porque você já não é garantida. É aí que nasce a obsessão. A mente dele começa a procurar brechas, entra nas suas redes, observa se você está online, testa pequenos contatos para medir sua reação. E eu sei, muitas vezes você pensa que ele sumiu de vez, mas por trás desse sumiço existe uma estratégia inconsciente de autoproteção. Ele está se perguntando: será que ela vai me procurar? E quando você não procura, é como se o chão dele começasse a rachar. Esse é o ponto onde o homem duro se revela vulnerável. Agora, o terceiro nível é o instintivo. Esse não tem nada a ver com cultura, educação ou orgulho. É biológico. O cérebro masculino é programado para associar desafio com valor. Quanto mais fácil, menos prioridade. Quanto mais difícil, mais foco. Isso não é crueldade, é instinto de caça. Quando você ignora, você aciona esse gatilho primitivo. Ele passa a sentir que precisa conquistar de novo, provar o valor dele, recuperar o que perdeu. E olha que interessante. Jung dizia que aquilo que é reprimido ganha força no inconsciente. Quando você ignora, você reprime a validação que ele esperava receber. Isso se infiltra no inconsciente dele e se transforma em desejo. Ele não entende por quê, mas sente que precisa voltar a ter você. Agora imagina o poder disso nas suas mãos. Você não está mais implorando a atenção. Você se torna a ausência que grita. Você se transforma no silêncio que pesa. Você ocupa espaço justamente porque não está disponível. E é nesse ponto que eu quero que você entenda. Ignorar não é vingança, é estratégia emocional. E eu vou te mostrar como usar essa estratégia sem cair na armadilha de se afastar tanto a ponto de perder a conexão. Existe uma linha fina entre o mistério que atrai e o abandono que rompe. E nos próximos minutos eu vou te ensinar exatamente como equilibrar essa linha. Mas antes, grava essa frase dentro de você. A ausência inteligente é mais poderosa que a presença desesperada. Agora segura, porque logo a seguir eu vou revelar o primeiro sinal prático, o sinal que nenhum homem consegue esconder quando você realmente mexeu com a cabeça dele ao ignorá-lo. E quando você souber identificar esse sinal, você nunca mais vai duvidar do impacto que tem sobre ele. Você já se pegou deitada na cama, encarando o teto, com o celular na mão, perguntando a si mesmo: por que ele não manda mensagem? Será que ele está pensando em mim, ou simplesmente não se importa? É um silêncio que dói mais do que palavras duras, porque não te dá respostas, só perguntas. É nesse espaço vazio que sua mente começa a criar histórias. Você imagina ele rindo com outra, você se vê sendo esquecida. Você começa a acreditar que talvez não tenha valor suficiente para ser lembrada. Esse é um dos maiores tormentos emocionais que uma mulher pode viver. Sentir que entregou tanto e ainda assim não ter a reciprocidade que esperava. É como se você fosse generosa demais com o coração e em troca recebesse apenas migalhas de atenção. E pior, você tenta compensar esse vazio oferecendo mais, dando mais, mostrando mais interesse. E tudo que recebe é mais frieza, mais silêncio, mais distância. No fundo, você sabe que algo está errado. Você sente que não deveria ser tão difícil assim, que amar não deveria ser uma via de mão única, mas ao mesmo tempo existe esse medo, o medo de perder, o medo de que se você se afastar ele desapareça de vez. E esse medo te aprisiona em um ciclo. Você se aproxima, ele se afasta. Você insiste, ele some, você ignora, ele reaparece. É um jogo invisível que parece sempre te deixar em desvantagem. Agora respira fundo e me diz se isso soa familiar. Você manda uma mensagem carinhosa e ele responde com uma palavra seca. Você faz uma pergunta importante e ele demora horas ou até dias para responder. Você se arruma, posta uma foto linda e nada. Nenhum elogio, nenhum comentário. É como se ele vivesse em um mundo onde você não existe da forma como gostaria. E mesmo assim você sente que existe algo entre vocês. Existe uma química, existe uma troca, existe um olhar que ele não consegue esconder quando está perto.
Então, por que diabos ele te trata com tanta frieza? Esse é o paradoxo que tantas mulheres vivem. O homem demonstra em pequenos momentos que gosta, mas logo depois levanta um muro, um iceberg emocional que congela qualquer aproximação. É nesse vai e vem que você começa a duvidar de si mesma. Será que eu estou imaginando coisas? Será que eu não sou suficiente? Será que estou forçando algo que não existe? E deixa eu te dizer algo doloroso, mas libertador. Esse é um padrão que acontece com milhares de mulheres. Não é um defeito seu. Não é porque você não é bonito o bastante ou interessante o suficiente. Esse comportamento está muito mais ligado a ele, à mente masculina, aos medos e inseguranças que ele carrega do que a você. Mas eu entendo, isso não diminui a dor que você sente, porque enquanto você analisa cada detalhe tentando encontrar respostas, ele parece seguir a vida normalmente, sem se abalar. E é aí que mora o maior engano, acreditar que porque ele não demonstra, ele não sente. A frieza é muitas vezes a máscara mais usada por homens que não sabem lidar com vulnerabilidade. Só que a frieza dele ativa em você uma ferida ainda mais profunda, a ferida do abandono, aquela sensação de não ser escolhida, de não ser prioridade. Essa ferida não começa nesse relacionamento. Ela pode ter raízes muito mais antigas, talvez em experiências passadas, talvez até na infância, em momentos em que você sentiu que precisava se esforçar para ser vista, para ser amada, para ser aceita. E é justamente por isso que ignorar um homem se torna tão difícil, porque na verdade não é só ele que você tem medo de perder. É o medo de reviver mais uma vez aquela dor antiga. É o medo de olhar para dentro e encontrar a crença de que eu não sou suficiente. Mas deixe eu abrir um parêntese aqui. Você percebe como essa dinâmica é cruel. Você dá tudo de si, mas ele não valoriza. Você oferece amor, mas ele responde com silêncio. Você se aproxima, mas ele se afasta. E mesmo assim o coração insiste. Porque em algum nível você acredita que se conseguir conquistar esse homem frio, se conseguir derreter esse gelo, você terá provado que finalmente é amada, que finalmente foi escolhida. Essa busca pela validação dele é o que te prende. Mas eu quero te mostrar uma verdade que pode mudar a forma como você enxerga tudo isso. A validação mais poderosa não vem quando ele escolhe você, mas quando você escolhe a si mesma. Quando você entende que não precisa implorar por atenção, porque sua ausência já é suficiente para mexer com a cabeça dele. Só que eu sei, é mais fácil falar do que fazer, porque quando você decide ignorar, algo dentro de você grita. Você quer quebrar o silêncio, quer enviar uma mensagem, quer correr atrás. O coração aperta, a ansiedade consome e cada minuto parece uma eternidade. E nessa hora a mente começa a sussurrar. Manda só um emoji, ele vai responder. Posta uma indireta, ele vai perceber. Liga só para ouvir a voz dele. Esses impulsos são normais. Eles vêm da necessidade de aliviar a dor imediata do silêncio, mas toda vez que você cede a esses impulsos, você entrega o poder de volta a ele. Você reforça a ideia de que, não importa o que ele faça, você sempre estará ali esperando. E é exatamente isso que mantém o ciclo de frieza. Agora, presta atenção nisso. Homens sentem desejo pelo que não possuem. Isso é instinto, mas sentem conforto com o que já está garantido. Se você está sempre disponível, você se torna parte da mobília da vida dele, presente, mas invisível. Mas quando você some, quando você tira o que ele considerava garantido, ele desperta. Ele começa a perceber seu valor, não porque você se explicou, não porque você implorou, mas porque você calou. E é aqui que eu quero abrir um loop importante. Pensa comigo, quantas vezes você aceitou menos do que merecia por medo de perder? Quantas vezes você engoliu o choro, aceitou a frieza, justificou as ausências, só para manter a ilusão de que estava tudo bem? Quantas vezes você acreditou que se fosse mais paciente, mais carinhosa, mais dedicada, ele finalmente iria mudar? Eu sei. É exaustivo. É como correr em uma esteira. Você se cansa, se desgasta, mas nunca chega a lugar nenhum. E cada vez que ele se afasta, você sente que precisa correr mais rápido, dar mais de si, oferecer mais.
Mas a verdade é que quanto mais você corre atrás, mais ele foge. Agora imagina se fosse diferente. Imagina se você pudesse inverter o jogo. Imagina se, em vez de correr atrás, você fosse a mulher que caminha com firmeza, sabendo que ele é quem precisa se mover em sua direção. Imagina se, em vez de sentir medo da ausência dele, você descobrisse o poder da sua própria ausência. Agora, eu quero que você guarde essa frase: ignorar não é perder. Ignorar é se colocar em primeiro lugar. E é justamente esse movimento, esse posicionamento silencioso que abre espaço para ele sentir o peso da sua ausência e começar a correr atrás. Até aqui nós caminhamos juntas pela dor, pela insegurança e pelo vazio que o silêncio dele deixa em você. Mas agora chegou o momento mais esperado: abrir a mente masculina como um mapa e revelar os mecanismos ocultos que entram em ação quando você ignora. E eu vou entregar a você 5 estratégias poderosas baseadas em psicologia profunda, arquétipos junguianos e neurociência que fazem até o homem mais chucro e fechado sentir a força irresistível da sua ausência. Homens não reagem ao que você diz. Eles reagem ao que você provoca dentro deles. Não é o texto da sua mensagem. Não é o tanto de carinho que você entrega. É a sensação que você desperta. É o vazio que você deixa quando decide não se mover. É como se o seu silêncio ligasse botões que ele nem sabia que tinha. E a mente dele começa a correr em direções que o assustam. E é nesse espaço que você ganha poder. Agora vamos às 5 estratégias. E presta atenção porque a primeira delas começa a funcionar nos primeiros instantes em que você decide se retirar. Primeira estratégia: o eco do silêncio. Quando você ignora, a mente dele é obrigada a criar o que chamamos de eco emocional. Funciona assim. Um homem acostumado a ter você sempre presente, respondendo rápido, dando atenção, vive em uma espécie de zona de conforto. Ele sente que pode prever seus movimentos. Mas quando esse padrão se quebra, quando você não responde, quando não procura, quando não aparece, a mente dele cria o eco. O que aconteceu? Por que ela mudou? Será que eu fiz algo errado? Esse eco é a primeira fagulha da insegurança masculina. É o momento em que ele deixa de se sentir no controle e começa a buscar respostas. Esse eco aparece de formas sutis. Ele pode curtir uma foto só, de repente pode mandar uma mensagem genérica só para testar se você responde. Pode até tentar provocar ciúmes de propósito. Tudo isso é apenas o reflexo de uma mente que não suporta o vazio. Mais adiante, eu vou te revelar um sinal que nenhum homem consegue esconder quando o eco já tomou conta da cabeça dele. Segunda estratégia: a ativação do instinto de caça. Aqui entramos em uma parte mais primitiva da mente masculina. O homem, no fundo, carrega dentro de si um instinto de caçador herdado de milhares de anos de evolução. Quando você está sempre disponível, você se torna presa fácil. Ele não precisa se mover, não precisa correr riscos, não precisa caçar. Mas quando você se recolhe, quando você cria ausência, esse instinto desperta, ele começa a sentir vontade de reconquistar, de retomar o controle, de garantir que você ainda é dele. É nesse ponto que você nota um comportamento curioso. Ele começa a reaparecer de forma mais intensa, mais insistente, pode mandar várias mensagens seguidas, pode surgir de surpresa em lugares onde sabe que você estará. Pode até mudar o tom e se mostrar mais doce, mais carinhoso. Ele pode não entender conscientemente, mas o instinto já tomou o comando. E se você está se perguntando se isso funciona até com os homens mais fechados, a resposta é sim. Porque por mais racional e durão que ele pareça, a biologia não mente. O silêncio ativa nele uma resposta instintiva. Eu preciso ter de volta aquilo que estou prestes a perder. Terceira estratégia: a projeção da sombra. Aqui entramos em Jung. A sombra é tudo aquilo que ele reprime, que ele não quer admitir, que sente. Muitos homens aprendem desde cedo que demonstrar emoção é fraqueza. Então eles reprimem o medo de perder, reprimem o desejo de serem amados, reprimem até a própria dependência emocional. Só que quando você ignora, essa sombra começa a se projetar. Ele pode tentar disfarçar, dizendo para si mesmo que não se importa, que você é só mais uma, que está ocupado demais. Mas à noite, quando deita na cama,
quando pega o celular e vê que não tem sua mensagem, a sombra fala mais alto. Ele sente o aperto no peito, sente o vazio, sente a falta e a sombra nunca mente. É nesse ponto que ele pode começar a sonhar com você. Pode se pegar lembrando de momentos pequenos. Pode até se irritar sem motivo, porque não suporta lidar com a contradição. Ele quer se mostrar frio, mas por dentro está em ebulição. Quarta estratégia: o espelho da identidade. Quando você ignora, você força ele a se olhar no espelho. Até então, ele estava acostumado a acreditar que tinha o controle, que podia se dar ao luxo de ser frio, distante, indiferente. O seu silêncio é como um espelho que mostra uma realidade incômoda. E se eu não for tão importante assim para ela? E se eu não for suficiente? E aqui mora o segredo. Homens também têm inseguranças profundas. Eles só escondem melhor. E quando você não corre atrás, você ativa essas inseguranças. Ele começa a se perguntar: será que ela já encontrou alguém melhor? Será que ela cansou de mim? Será que eu a perdi? Essas perguntas corroem o ego masculino porque ferem diretamente a identidade que ele construiu de si mesmo. É nesse ponto que você vê mudanças mais visíveis. Ele pode tentar se exibir nas redes sociais, postar fotos, fazer stories para chamar sua atenção. Pode até buscar validação com outras mulheres, mas tudo isso é só uma forma de lidar com o espelho doloroso que você colocou diante dele. Quinta estratégia: a revelação do vínculo real. E aqui está a mais poderosa de todas. Porque no fundo um homem só percebe o quanto você significa quando sente sua ausência. O cérebro humano valoriza mais o que perde do que o que possui. Isso é comprovado pela neurociência. Quando você está sempre ali, ele se acostuma, ele se acomoda, ele toma você como garantida. Mas quando você se afasta, o cérebro dele entra em estado de alerta. Ele começa a perceber o vazio que você ocupava. Esse é o ponto onde a ficha cai. Ele lembra do cheiro do seu perfume, do jeito que você ria, das conversas longas, dos detalhes pequenos. Ele percebe que não era só mais uma mulher, que não era só mais uma relação. Ele percebe que existe um vínculo real. E esse reconhecimento é o que pode transformar a frieza em paixão. Agora, eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando: mas como eu reconheço esses sinais? Como eu sei se ele já está passando por essas fases ou se realmente não se importa? O sinal que nenhum homem consegue esconder quando já está completamente tomado pelo medo de te perder. Esse é o termômetro definitivo. E quando você aprender a enxergá-lo, nunca mais vai se sentir perdida. Mas antes de chegarmos lá, eu quero que você reflita. Quantas vezes você tentou forçar amor com palavras, com gestos, com insistência e tudo que conseguiu foi frieza? Agora você percebe por que ignorar é tão poderoso? Porque não é manipulação, é psicologia. É despertar nele aquilo que estava adormecido. É fazer ele lutar por você em vez de você lutar por ele. Agora guarda essa frase. Ignorar não é ausência, é presença silenciosa, porque é exatamente isso que acontece na mente dele. Você não está ali fisicamente, mas sua presença ecoa em cada canto do pensamento dele. Agora você já entendeu o que realmente acontece dentro da mente masculina quando você o ignora. Não é apenas um jogo, não é apenas um capricho, é um gatilho psicológico profundo que ativa os medos, os desejos e até as fantasias que ele nem sempre admite, nem para si mesmo. Quando você se afasta, quando não corre atrás, quando mostra que sua vida não gira em torno dele, você mexe com a estrutura mais íntima do ego masculino. É como se ele fosse forçado a enxergar aquilo que sempre tentou controlar, a possibilidade de perder o seu brilho, a sua presença, a sua energia única. Você percebe agora o quanto de poder já estava nas suas mãos? O que parecia fragilidade, o silêncio, a ausência, a distância, na verdade sempre foi uma arma secreta. Porque o verdadeiro domínio não está em gritar, implorar, em se desgastar, tentando ser suficiente. O verdadeiro domínio está em fazer ele sentir sua falta, em fazê-lo reconhecer que a sua presença é um privilégio e não uma obrigação. Que aqui eu quero que você lembre de uma coisa. Homens podem até resistir por um tempo, podem fingir que não ligam,
podem se esconder atrás da máscara de frieza, mas nenhum homem, por mais chucro, racional ou orgulhoso que seja, consegue ignorar por muito tempo a mulher que sabe o valor de si mesma, porque no fundo, todo homem procura aquilo que não pode controlar totalmente. É isso que o mantém intrigado, que mantém a chama acesa, que cria o desejo que não se esgota. Se você aplicar o que aprendeu aqui, vai começar a perceber mudanças imediatas. Ele vai procurar mais contato, vai mandar mensagens fora de hora, vai surgir com desculpas bobas só para chamar sua atenção. E mais do que isso, você vai notar que sua própria energia muda. Porque quando você se coloca nesse lugar de poder silencioso, a insegurança diminui, a ansiedade perde força e você finalmente percebe que nunca precisou mendigar afeto. Agora olhe para si mesma por um instante. Você não é qualquer mulher. Você é a mulher que aprende, que observa, que decifra os sinais e joga o jogo da psicologia de forma inteligente. E é por isso que eu preciso reforçar. Não desperdice isso. Não volte ao ciclo de correr atrás, de entregar demais, de se colocar em último lugar. Porque você já viu, quando você ignora, quando você impõe limites, quando você mostra que sabe o seu valor, é aí que ele desperta. E para encerrar, guarde esta frase como tatuagem mental. Quem controla o silêncio controla o desejo. Se você sentiu esse poder dentro de você, comenta agora: eu sei o meu valor. Assim você reforça em si mesma essa identidade. E lembre-se, este é só o começo.